Olá, meu nome é André Porto, o Duroc, meu apelido é esse, como muitas pessoas me conhecem. Hoje eu trago mais um pensamento para gente refletir um pouco aqui, para a gente ousar pensar. Eu quero falar com vocês sobre uma coisa que às vezes a gente ou não sabe que tem que refletir, ou a gente não quer refletir. Estou dizendo não quer refletir porque muitas vezes eu mesmo não quis refletir sobre isso. Eu estou falando das nossas máscaras internas. O filtro com que a gente olha o mundo e analisa ele e gera todos os nossos julgamentos, os nossos valores com aquilo que a gente quer apresentar ao nosso redor. Mas essa máscara interna, ela tem uma outra coisa. Eu tenho que falar do selo de nossas máscaras internas. O selo é essa cara que a gente apresenta para o mundo. A gente sorri, mas às vezes está chorando por dentro, está rangendo os dentes de brabo, certo? E a máscara interna que eu estou falando é aquilo que você e eu somos quando ninguém está vendo a gente. É o que há de verdadeiro em nós. É o que há de verdadeiro e que muitas vezes é tão nocivo que nem nós gostamos de falar sobre isso. Ah, mas fala assim, bom André, mas você está sendo muito pessimista, será que todo mundo é assim? Olha para mim. Agora olha para você, quando você estiver no espelho e veja o seguinte, se em você o grande potencial, nós temos um grande potencial para ser bom, mas o grande potencial também para ser ruim, ok? Até Paulo de Tarso disse uma vez, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Então, quando ele disse isso, ele diz a nossa inclinação, ela é ser o que eu demonstro aquilo que a gente gosta de ser. E normalmente isso está emparedado com egoísmo, está emparedado com o centro em mim mesmo e em fazer as outras pessoas como secundárias. Infelizmente. Isso não é ser pessimista, isso é ser realista, tá? Ouve esse pensamento aqui e depois a gente vai refletir um pouco mais para finalizar esse vídeo. Muitas vezes a casca maligna, abominável e abjeta, que enxergamos em tudo e em todos, no mundo à nossa volta, na verdade, são somente projeções, às vezes conscientes, às vezes inconscientes, das piores e mais escondidas partes de nossa mente e intimidade pessoal. O ato de projetar para fora em outros objetos, situações e pessoas estes aspectos interiores nossos, é uma forma de tentar diminuir a culpa interior que cada um de nós tem, mas às vezes a gente nem sabe que tem. De termos que conviver com aquilo que realmente somos. Sabendo o quão podre e malicioso muitas vezes é, na verdade, a nossa própria obra existencial. Aspectos estes que somente podem ser contidos dentro da gente e longe dos olhos de os outros, o julgamento deles, com muito custo e esforços pessoais, para nos melhorarmos por meio de pequenos passos dia após dia. Aí entra a atuação do verniz, entre aspas, da ética, dos bons costumes e do politicamente correto que está tão divulgadinho aí, né? Politicamente correto é o que todo mundo quer ser hoje em dia. Não pode ter humor negro, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E fica só uma questão de assim, vamos ser todo mundo bom, vamos ser todo mundo ok, todo mundo de acordo com o politicamente correto. Mas na verdade ninguém é. Põe a mão na consciência. Selando a caverna das nossas vergonhas ao final de cada passo positivo e também obstruindo a saída de algo indesejável dali, a cada estacionamento e também a cada retrocesso infelizmente ocorrido na nossa busca. De forma que as nossas bestas interiores, e tem muita, rosnando dentro da gente, não mostrem suas faces, palavras e atos à vontade externamente, porque isso pode deixar as pessoas muito surpresas e tristes com a gente, né? Ao final fica só uma certeza, fazemos tudo isso para que de alguma forma possamos diluir a nossa culpa do que somos, por termos dentro de nós uma essência com algumas qualidades,
porém também inúmeros defeitos hediondos que nos enchem de grande vergonha. Você entendeu o que eu estou falando? Tem uma parte de você, tem uma parte de mim, que é uma máscara que a gente sabe que é. E se a gente não pensar sobre ela, esse é o ponto. Se eu começar, como é que eu vou saber aquilo que eu tenho que demonstrar para o mundo ou não demonstrar para o mundo? Porque como é que eu vou saber o que eu tenho que melhorar ou que eu tenho ou que já está adequado para me relacionar com o mundo? Se eu pensar e refletir sobre aquilo que eu sou. Não é botar um pano quente, botar jogar do lado, jogar a sujeira para debaixo do tapete e achar que isso vai resolver. Não. Muita gente é raivosa, muita gente se ira fácil, muita gente é difícil, tem um orgulho lá nas alturas, como eu. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E tem que trabalhar isso todos os dias, porque ninguém merece isso longe da gente. Ninguém merece ser tratado da forma que a gente é por dentro, nas nossas aspirações normais, na intimidade que a gente tem aqui dentro. E eu falei de bestas, porque tem tanta coisa, tem tanta gente que às vezes está tão contida, que um dia quando solta, saem essas explosões de humor e outras coisas mais. E tem gente que nem isso faz, nem se contém. Ele vai soltando tudo o que quer e tudo o que não quer. Ele nem pensa sobre isso. E aí, quando olha para as pessoas e fala assim, pô, não entendo por que eu estou sendo tratado dessa forma por aquela pessoa, não sei por que eu estou sendo tratado por aquela pessoa. Uai, foi o jeito que você se relacionou com ela. Foi aquilo que você demonstrou. Eu quero dizer aqui o seguinte, não tem certo nem errado nessa equação. Tem o mais certo a se fazer e tem o mais errado a se fazer. Mas aí é uma escolha também. A gente pode escolher como que a gente vai se colocar para o mundo. Eu posso me colocar para o mundo de uma maneira totalmente fake, né? Totalmente falsa. Eu uso uma máscara, um selo na minha máscara pessoal, na minha máscara interna, que ninguém nunca vai saber o que realmente tem aqui dentro, esse fogo que tem, essa ira, esse egoísmo, as coisas péssimas que tem dentro de mim, o que tem de coisas erradas dentro de mim. Agora, isso vai custar muito caro. Eu já senti isso na pele também. É quando você tenta se esforçar tudo para tirar e mascarar aquilo que você é realmente. Sabe o problema disso? Você e eu, quando fazemos isso, a gente se sente muito cansado. Quem passa por isso já sabe do que eu estou falando. Porque o tempo todo você tem que interpretar um outro papel. Mas também é complicado você ir do 8 para o 80. Eu mostro tudo que eu sou para as pessoas. Eu não tenho nenhum filtro, eu não paro com nada. E quem quiser goste, quem não quiser não goste. Filho, filha, o que vai acontecer é que ninguém vai gostar de você também. O 8 não presta. Mas o 80 também não, porque ele não tem filtro nenhum, ele não tem selo nenhum, ele não tenta parar nada. Porque quando você está lá no outro e mostra todos os seus defeitos para fora, o que acontece? As pessoas ao teu redor observam, o mundo ao teu redor observa e diz o seguinte, poxa, esse cara não está nem aí comigo. Esse cara não está nem aí com a gente aqui, a forma como ele se relaciona com a gente, ele diz o seguinte, o que importa é ele, o egoísmo dele, as coisas mais dele, os defeitos dele, ele não está nem aí, ele não quer modificar para estar perto da gente. E nisso as pessoas também te jogam fora. Entendeu? Se não, então já não aconteceu com você, graças a Deus. Mas se aconteceu já, pensa nisso agora a partir desse momento. O que você está vendo agora é o seguinte, o que a gente tem que chegar é no equilíbrio. Equilíbrio. Eu conto uma história de Siddhartha Gautama Buda, de que ele estava lá assim, naquele ambiente em que ele tinha saído de um castelo, ele estava no meio de uma selva, sabe o que ele estava comendo? Estava bebendo água de chuva e excremento de passarinho para viver. É isso que ele estava tendo, porque não tinha mais nada. Ele estava meditando e foi aceitando, inclusive, que ele ia morrer um dia. E aí ele olha no Ganges, o rio que estava passando na frente, ele sempre observava a vida, porque ele dizia, o mundo, a existência, a parte divina das coisas, independente de como ele observava isso, Deus pra gente e outras coisas mais, ele observava o mundo porque o mundo ensinava muitas coisas quando a gente observa. E aí ele olhou para lá e viu o seguinte, um mestre dentro de uma canoa, passando bem devagarzinho,
ensinando cítara, um instrumento de corda, tipo um violão, mas é muito maior. E aí ele estava tentando a primeira aula que ele dava para aquele menino que estava na frente dele era o quê? Afine esse instrumento. Vá, afine. Mas mestre, eu nunca fiz isso na minha vida. Comece a tentar. E aí ele começou. Aí o mestre falou, pode parar, a sua aula, agora a parte da explicação já começa agora. Eu falei assim, mestre, mas eu não fiz nada, eu só estava apertando a corda. Não, aqui vai entender uma coisa. Corda muito apertada, estoura. Corda muito frouxa, não toca. Você entendeu o 880? Né? Eu esconder tudo da minha personalidade ou eu não esconder nada. Não serve. Ele tem que fazer o seguinte, para você afinar uma corda e você poder tocar e a sua vida andar em equilíbrio, você tem que ter equilíbrio. Chegar no meio termo entre o 8 e o 80 e saber aquilo que você precisa mascarar de início, porque vai ser muito, muito, muito difícil das pessoas digerirem aquilo que está ao seu redor. E a outra coisa é entender aquilo que você precisa realmente mostrar para dizer o seguinte, isso é uma parte de mim. Quando as pessoas gostarem de você, elas têm que gostar de tudo que está ao teu redor. De tudo que você é. Mas tem coisas às vezes que a gente tem que ter senso. Bom senso. Para que não mostre tudo, ou que quando mostrar, diga assim, olha, eu sei que eu tenho esse defeito, mas eu estou trabalhando ele. E sabe como que eu estou trabalhando? Eu reflito sobre ele. Eu vejo o que eu estou fazendo de errado e eu estou indo lá e estou fazendo diferente. A vida vai ficar muito mais fácil para você. A vida vai ficar muito mais fácil para quem está ao teu redor desse jeito. Agora não inventa de ser 8 ou 80. Não inventa de ser corda muito apertada que vai estourar. Não inventa de ser muito, muito, muito frouxa, porque também não toca. Certo? Você tem que saber. Mas como é que eu vou saber aquilo que eu posso mostrar ou não mostrar? Meu amigo, minha amiga, se você não parar para refletir sobre aquilo que você é, você não sabe o que é uma aresta que você tem que aparar. Se você não parar para ver quem você é realmente e não deixar vir postergando isso para depois, você vai acabar fazendo sempre o 8 ou 80. Mas quando você sabe quem você é, você sabe aquilo que você pode mostrar ou não. E você sabe aquilo que você tem que trabalhar. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter é desconfiômetro sobre aquilo que não faz o menor sentido a gente cultivar em nossa vida. Ok? Hoje eu queria falar para vocês era isso, principalmente sobre equilíbrio. E o que o mundo não merece, tudo aquilo que a gente tem dentro da gente de defeito ser demonstrado. Mas também não merece que a gente mostre uma cara totalmente falsa e cheia de máscaras, tá bom? Pense sobre aquilo que você é, estabeleça aquilo que precisa ser mudado, porque tem. Não sejamos hipócritas, certo? Muito obrigado e deixe o seu like aí se você gostou desse vídeo.